Chegamos no período áureo do Renascimento, que é o Cinquecento. Aqui que nós vamos encontrar um dos maiores mestres, o Michelangelo, o Leonardo da Vinci, o Rafael Sanzio. E são os principais nomes para se pensar o Renascimento. Esse é um período intenso em toda a produção cultural e em grande parte pelo financiamento do Vaticano. O Vaticano está sendo reconstruído nesse período, a Catedral de São Pedro está sendo erguida. Até então, a gente não tinha uma sede fixa do Papa. Durante a Idade Média, a sede papal mudou muitas vezes por conta das perseguições. E agora nós temos a construção de uma sede que tenta rivalizar com a Catedral de Santa Sofia, que está sendo tomada pelos árabes. E é a maior cúpula do mundo e eles se pretendem a fazer uma cúpula maior ainda. Essas construções grandiosas vão financiar muitos artistas, entre eles o Michelangelo, o Leonardo da Vinci, e retratam essa fé que está bastante unificada. A autoridade da igreja chega no seu auge durante o período de 1500 e ela se manifesta, por exemplo, nesse quadro do Pietro Perugino, olha só, Cristo dando as chaves do céu a São Pedro, é um afresco que está lá no Museu do Vaticano e é lindo, fica lá na Capela Sistina. Aqui a gente percebe a perspectiva matemática plena. Olha como o fundo é projetado para trás. Essa projeção do fundo dá uma ideia de volumetria muito intensa. Também tem referências claras à Idade Antiga nas construções que estão ali, olha só. Mas é um quadro sobre a autoridade papal. É Cristo entregando as chaves do paraíso nas mãos de São Pedro, que foi o primeiro papa. Então, é a fé católica, são os seus mistérios e os seus rituais que vão propiciar a entrada no paraíso. Ela tem um monopólio da salvação a partir da igreja. E é um quadro muito simbólico para a gente entender todo esse período, olha só. Nós temos uma distribuição que é super equilibrada, a ideia de harmonia, de ritmo, um colorido que é bastante descritivo, ó, bem vivo, mas bastante descritivo, que são típicos desse período. O Leonardo da Vinci vai ser o mais famoso dos pintores desse período. E ele não é só um pintor, olha só, ele foi muitas coisas. Cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Além disso, Vasari diz que ele era um ótimo cantor e que entretia absolutamente todo mundo naquelas festinhas dos Médicis. Não tinha uma pessoa que não quisesse falar com ele. E além disso, era lindo, gente. Ele tinha um cabelo loiro, comprido, gigante, uns olhos muito vivos e exercia fascínio sobre todo mundo. Mas o Vasari deixa claro que ele era também muito caprichoso e volúvel. Isso quer dizer que ele fazia o que ele queria e tem uma fama que se instaura aqui de que ele não termina suas obras, por isso caprichoso, e muda de ideia com muita frequência. Mas isso porque ele era um homem incrivelmente curioso. É a curiosidade que vai mover o Leonardo da Vinci. Com 16 anos ele já era um pintor incrível, fazia estágio com o Pietro Perugino, com o Verrocchio também. Produziu muitas coisas nesse ateliê e ele saía do ateliê umas 6 horas da tarde, assim, passava pelas praças de Florença e pagava para os vendedores de passarinhos soltarem os seus pássaros da gaiola. E ele fazia desenhos muito rápidos sobre a dinâmica do voo, porque ele estava interessado em descobrir várias coisas relacionadas ao voo. Das obras dele, a mais famosa é, sem dúvida, a Mona Lisa. Por que a Mona Lisa é tão famosa? Se a gente for pensar, ela é um ídolo contemporâneo. As pessoas vão até o Louvre prestar culto à Mona Lisa, como se fosse uma figura religiosa. Isso tem vários motivos. O primeiro dele é que o Leonardo da Vinci pintou pouquíssimos quadros, ele terminou pouquíssimos quadros, porque ele perdia o interesse. Então, desses quadros, a Mona Lisa, ela simboliza... Então, por ter poucos quadros, a Mona Lisa, ela é a síntese do que foi esse gênio, e ela é louvada em grande parte pelo gênio que foi o Leonardo da Vinci. Existem teorias de que seria um autorretrato feminino dele. Talvez porque ele deixou essa obra de presente, ele fez uma cópia, ele gastou 9 anos nessa pintura, e ele deixou uma cópia de presente com um assistente dele, que acompanhou ele a vida inteira. E esse assistente foi para a França, e depois esse quadro foi encontrado no quarto do Napoleão Bonaparte, e é patrimônio da França desde então. Mas também a Mona Lisa é famosa porque o mundo sofreu a perda dela, ela sumiu durante o século XX, ficou um tempão desaparecida. E aí depois encontraram no sótão de um italiano que achava um absurdo que a Mona Lisa estivesse na França, super patriota, e resolveu roubar a Mona Lisa. Agora imagina, você roubou a Mona Lisa, ele está lá no seu porão, você mostra para quem? Para ninguém, né? Obviamente. E ela ficou lá um tempão.
Depois disso, depois que ela foi encontrada, ela também sofreu um ataque. Uma mulher jogou tinta vermelha nela. Hoje ela fica protegida por uma parede antibala de vidro e 2 seguranças. E é um quadro pequeno, gente. Ele tem mais ou menos o tamanho de um caderno, assim. Não é muito grande, 70 por 50 centímetros. Mas representa o que foi esse gênio do Leonardo da Vinci. Aqui a gente percebe as lições de anatomia que ele tinha e vários casos, a gente tem vários relatos, principalmente do Vasari, desses episódios em que ele pegava corpos dos hospitais, subornava as freiras e autoridades religiosas para pegar esses corpos e deixava no ateliê. E, gente, imagina a polícia chegando e ter gente morta dentro do ateliê do Leonardo da Vinci. Ele sofreu vários processos por isso. Não era uma coisa que se permitia, né, profanar um corpo com estudo. E ele estudava incessantemente a anatomia humana. E a mão, gente, as mãos do Leonardo da Vinci são a assinatura dele. A capacidade dele de representar a mão humana é incrível. Olha só, não tem mão mais bonita que a do Leonardo da Vinci, gente. E é, inclusive, um dos critérios para que os especialistas decidam se essa é uma obra legítima ou não do Leonardo da Vinci. Além dessa anatomia incrível, ele estudou muito a ótica e os funcionamentos da visão. E a gente percebe que a Mona Lisa, ela tem os seus contornos definidos, mas o fundo ele é desfocado, não é? Bastante desfocado. Isso porque o nosso olho funciona dessa forma, destaca muito mais a figura principal com esse fundo mais desfocado. Além disso, um lado do fundo é mais baixo que o outro. Esse desequilíbrio traz uma maior intensidade para a representação dessa figura. O sombreado, olha como é um sombreado sutil. Nós temos aqui a descoberta da tinta a óleo. Durante o Quattrocento, os pintores italianos, eles entram em contato com os holandeses que já desenvolviam a tinta a óleo. E aqui, gente, com o surgimento da tinta a óleo, você tem possibilidades expressivas muito maiores, porque ela demora para secar. A secagem é demorada e você consegue ficar 8 anos trabalhando numa tela, coisa que com a fresco não era possível. E o Leonardo da Vinci tem uma paciência incrível, né? Se ele demora 9 anos num quadro, por isso que a tinta óleo é o preferido dele. E o sombreado? Bom, a gente percebe, principalmente aqui na região do olho, ó, em todos os contornos da Mona Lisa, que ele faz um esfumaçado. Ele não faz um contraste abrupto do claro e do escuro, mas ele esfumaça, né? Como a fumaça, contornos mais indefinidos. Essa é a técnica clássica e marcada do Leonardo da Vinci, que é o esfumar. O sorriso da Mona Lisa, né? Muito se discutiu sobre isso. O sorriso da Mona Lisa é um sorriso super enigmático, ela não mostra os dentes, como era tradicional nessa época. E contam que Leonardo da Vinci contratou palhaços e malabaristas para manter a senhora Lisa entretida durante a pintura. A capacidade dele de retratar e os estudos de ótica também contribuíram muito. A gente vê que o olho dela é altamente enigmático e a sensação que se dá é que ela te observa de todos os ângulos possíveis. Se você estiver em qualquer canto da sua casa assistindo agora, você vai perceber que parece que ela te acompanha com os olhos sempre. Macabro. A Última Ceia. Então ele pinta cenas que são cotidianas, retratos dos nobres e também temas religiosos. Esse é um afresco que fica no refeitório de Santa Maria da Graça, em Milão. Foi contratado pela Igreja Católica e ele precisaria fazer, tradicionalmente, a têmpera sobre o gesso, que é o afresco tradicional. Só que ele não tinha paciência ele tinha, né? Ele não se dispunha a fazer uma obra em um período tão curto, porque o afresco ele exige uma velocidade muito grande. E ele misturou tinta a óleo nessa pintura. Resultado, em menos de 5 anos, já eram borrões indefinidos. Essa é a obra que mais foi refeita na história. A última restauração dela durou 20 anos, gente. Pois é. Olha a perspectiva matemática impecável, a composição piramidal que se dá a partir da figura de Cristo e o estudo da gestualidade humana, que torna essas figuras muito mais próximas da verossimilhança, do realismo. Dama com o arminho, só porque é a melhor mão que eu já vi na vida, gente. Olha que mulher linda! Ela era amante de um senhor. Aqui não tem o nome do senhor, mas era amante de um senhor italiano e a família dele tinha esse arminho como símbolo. Olha só que lindo, né? Aqui o fundo já é bem escuro, mas você tem uma representação altamente detalhada da figura humana dela. São João Batista também segue essa linha do fundo escuro. E aqui talvez seja uma das pinturas mais enigmáticas dele. O que ele está fazendo? Por que ele tem esse olhar assim tão penetrante e a mão dele apontando para o céu?
Esses dedos, ó, eles vão aparecer também na Virgem dos Rochedos. Existem duas versões, uma versão na Inglaterra e uma versão na França. A diferença entre as duas está principalmente no anjo, olha só. Tem um anjo que aponta esse dedo enigmático para a figura de São João Batista e outro que não aponta. Também foi muito questionado porque dentro da hierarquia da pintura religiosa, a figura de Cristo precisava ficar acima de todas. Mas ele dá muito mais naturalismo, colocando e dispondo os elementos dessa forma, embora não sigam aquela hierarquia tradicional. Falei para vocês que ele desistia com frequência dessas obras, né? Um dos casos mais interessantes foi quando ele foi contratado por uma das famílias italianas e pediu que ele fizesse uma escultura. Por favor, eu quero uma escultura. Leonardo da Vinci fala, claro, farei uma escultura sua, mas farei uma escultura sua no cavalo. Ele, tá bom, tanto faz, só quero uma escultura bem bonita. Ele, não, vai ser no cavalo. E ele insistiu que fosse uma escultura equestre. Resultado, ele passou 7 anos estudando cavalo, porque ele queria que essa escultura ficasse empinada, só nas patas traseiras. E ele fez estudos de física intensos para a distribuição do peso. Imagina, 7 anos. E por 7 anos ele foi financiado esperando o resultado. E aí, depois de 7 anos, ele chega e entrega um protótipo pequenininho, desse tamanho. Fala, consegui, decifrei o problema, consegui uma escultura que esteja nas patas de trás. O mecenas diz, tá, agora faz, bem grande, a minha escultura. Ele, não, cansei, já estudei, já sei como fazer, não vou. E ele nunca terminou. Isso é uma das principais coisas essa é uma das principais anedotas que dão essa ideia de que ele era um gênio e que não terminava as suas obras. Tem uma outra de que ele foi contratado por uma igreja, pela igreja, para fazer a pintura do mural, assim como ele fez na última ceia, lá no refeitório daquela igreja em Milão. Na hora que ele chegou, a igreja era na beira do mar. Ele passou 3 meses sem pegar num pincel, só estudando as marés, porque ele queria inventar uma máquina de remover montanhas a partir das marés. Depois de 3 meses sem pegar no pincel, ele foi embora e foi estudar a máquina de remover montanhas. E nunca entregou a pintura. Aqueles estudos de pássaro que ele fez vão dar resultado em uma série de protótipos de experimentos científicos para fazer esse homem voar. Olha só, vocês veem aqui esse barco que voa, o primeiro paraquedas, o primeiro helicóptero. Imagina fazer um helicóptero de madeira e de pano. Essa invenção é incrível do Leonardo da Vinci também. Os rolamentos, parece uma coisa tão óbvia, né? Mas ele foi a primeira pessoa que pensou em colocar rodinha debaixo dos móveis pesados para transportar eles melhor. Uma máscara de mergulho. Uma das primeiras metralhadoras. Ele fez muitos instrumentos de guerra, porque as famílias italianas viviam em guerra durante esse período e ele foi muito financiado como inventor. Olha só, o primeiro tanque de guerra. E também, ele é um dos primeiros urbanistas, ele faz o projeto de uma cidade inteira. E ele pensa essa cidade como uma coisa que pra gente é óbvia, mas que foi uma inovação, que é a calçada, um espaço destinado para os pedestres. E olha que legal, essa calçada era inteira coberta, você podia andar pela cidade sem se molhar na chuva. Que bacana. Muitas cidades muitas cidades desse renascimento italiano aderiram a esses princípios e a gente ainda tem hoje, por exemplo, a gente ainda tem hoje essas cidades como Ferrara, Bolonha, é lindíssimo de passar. E o Michelangelo, o grande gênio Michelangelo. Michelangelo, ele foi criado pela sua ama de leite e o marido dela, que era um pedreiro. E ele diz que ele nasceu com o cisel e com a pedra na mão. Ele era um escultor, adorava a escultura. E era para isso que ele vivia. Tinha uma discussão na época se a escultura ou a pintura, qual que era a forma de arte mais elevada. E ele defendia a escultura com todas as forças. Ele se tornou o mais proeminente escultor de todo o período. Quando ele fez o Davi, não tinha mais espaço para o Donatello, gente. Esse Davi gigantesco, ele foi colocado lá na Praça de Florença e até hoje está em Florença e é o símbolo do Renascimento. Tem todas aquelas ideias da Antiguidade Clássica e principalmente de uma beleza que é muito ideal. Você olha para o Davi de Michelangelo e você sabe que estamos tratando de um herói. Podia ser Hércules, né? Olha a representação, é muito próximo.
A gente sabe que é renascentista porque é um tema religioso, né? Um tema cristão, então já é um período posterior. E ela é imensa. A gente coloquei aqui uma foto para vocês verem da limpeza que eles fazem todo ano nela. Uns 3 metros de altura. O naturalismo é inacreditável. E ele tem toda essa representação psicológica do herói concentrado, prestes a desferir o golpe. A Pietà foi uma das primeiras obras que ele fez. Ela foi feita num bloco único de pedra e ela é tão linda, tão naturalista, que as pessoas desconfiavam que era ele que tinha feito, porque ele era muito novo, ele tinha uns 20 anos. Então essa é a única escultura que ele assinou em vida. Ele escreveu aqui na faixa dela, Michelangelo fez isso. Olha o filho morto no colo da mãe, uma representação piramidal, cheia de ternura, uma mãe muito jovem, né? Quantos anos tem essa Maria? 15? Como é que ela tem um filho adulto? Mas porque é a representação da santidade, da castidade que vem com essa ingenuidade. Olha só, nem parece carne, né? Quer dizer, nem parece pedra, parece carne. É linda. E ele era o arquiteto preferido do Papa. Não tinha como. Era ele. O Papa Júlio III, se eu não me engano, depois eu coloco para vocês, ele era apaixonado pelo Michelangelo, considerava ele o maior gênio vivo. Disse que daria 3 anos da sua vida para que Michelangelo vivesse 3 mais. Só, sem moral, né? E ele encomendou. Michelangelo foi o arquiteto responsável por fazer a cúpula da Catedral de São Pedro. E ele trabalhava incessantemente. E quando a cúpula foi pronta, ele fez um grande churrascão com todos os trabalhadores. Olha que delícia. Tem essas anedotas são muito interessantes sobre o Michelangelo, porque ele foi criado pelo pedreiro. Ele tem um apreço pelos trabalhadores manuais que é muito evidente, assim. E ele era um mestre solitário e muito mal-humorado. Essa ideia de que o Michelangelo era mal-humorado tem muita comprovação, quer dizer, ele tem um nariz quebrado e esse nariz ele quebrou porque ele estava discutindo sobre uma pintura, qual era o significado dessa pintura. Quer dizer, esse é um tema de uma briga, ele levou um soco no nariz dele é quebrado. Então, super carrancudo. E o Papa adorava ele. Disse que ele poderia fazer o túmulo do Papa e deixou que ele fosse escolher o mármore. Gente, imagina se eu recebo um cartão de crédito limitado para ir numa papelaria, comprar tinta, comprar pincel, comprar qualquer coisa, pôr com a cabeça, gente, grifar texto, adoro. Então imagina que vocês receberam esse crédito limitado para comprar mármore. Ele vai e ele extrai o melhor mármore que tinha, ele adorava aquele mármore. Só que quando ele volta da expedição, o Papa estava usando o mármore dele para a construção da Basílica. Ele fica tão bravo que vai embora. E diz que não vai terminar o túmulo e não vai terminar as suas obras. E ele volta para Florença. O Papa chama uma vez, ele não volta. Chama 2 vezes, ele não volta. Na 3ª vez, ele diz que o Michelangelo precisa voltar e que não é um convite. O Michelangelo volta com uma corda no pescoço. Entrega a corda e fala assim, chamou. Afrontoso, pouco, né? Uma relação ali muito intensa. Mas ele volta e o Papa fala que ele vai ser o artista que vai pintar a capela pessoal de oração dele, a Capela Sistina. Ele tem um projeto ambicioso para pintar todo o teto dessa capela. E o Michelangelo diz, não sou pintor, sou escultor, não vou fazer, devolve meu mármore que eu quero continuar minha escultura. Ele diz, não, você será o pintor. E, gente, olha que ironia, né? Porque eu falo de Michelangelo, aquele grande escultor, e as pessoas lembram da pintura. É isso, o maior legado que ele vai deixar são as pinturas que ele fez no teto da Capela Sistina. E ele pinta sem auxiliar, sem estagiário, demora anos pintando com um andaime, não aceita ajuda de ninguém, ele é um ermitão que faz o seu trabalho com responsabilidade e sozinho. O conjunto é maravilhoso. Contra toda a epopeia bíblica do povo hebreu, como se fosse uma história em quadrinhos. Gente, tá vendo esses frisos aqui? Não é arquitetura, isso é pintado. Olha a ilusão que ele consegue provocar no teto. E a gente sabe que é pintado porque tem figuras sentadas nesses elementos supostamente arquitetônicos, né? Olhem só, a criação de Adão, a mais icônica das pinturas da Capela Sistina. Você tem o Adão recebendo o toque divino. E esse toque, olha que lindo, é só o dedinho. Só que atrás de Deus a gente vê toda uma massa de pessoas. E se a gente prestar atenção, o formato dessa massa é justamente o cérebro. Lembra aquele ideal humanista de acreditar na dignidade e na racionalidade humana? Pois bem,
também está presente aqui. Ele pintou, mas não gostava de pintar. Dá pra ver, né? Você vê que o que ele gosta de fazer é figura humana. Parece que ele está desenhando uma série de esculturas. Ele está preocupado com o volume, com a criação desses corpos. Agora, quando tem que pintar o fundo, por exemplo... Ô, João Fernando, você tá de brincadeira com a minha cara? João Fernando, eu tô dando aula. Você fica assoviando, falando alto, tá aparecendo tudo aqui. 10 minutos e eu acabo. A expulsão do paraíso também é um afresco da Capela Sistina. Você tem Adão e Eva, eles são seduzidos pela serpente e expulsos do paraíso. A serpente, essa árvore, consegue dividir em duas metades. Gente, olha essa Eva. Imagina levar um chute dessa mulher. Parece a representação do corpo feminino? Não. O Michelangelo dizia que só o corpo masculino é belo. E ele só usava modelos homens para fazer as suas pinturas. Por que será, né, que só o corpo masculino é belo? Claro que a gente vive numa sociedade que é muito falocrática e a mulher, historicamente, ocupou um espaço muito pouco privilegiado, né? Mas, em específico, na história do Michelangelo, essa fixação pelo corpo masculino talvez fosse justificada, né? Ele nunca se casou, mas ele fez poemas de amor para um amigo homem. Ele era o arquiteto, escultor e pintor do Papa. Ele não podia levantar, né, nenhuma bandeira sexual, pelo amor de Deus. Ele não tinha essa liberdade toda. Seria um escândalo, inclusive ele seria processado. Mas, tá aí, né? É claro. Olha que lindo, gente. Essas pessoas em cima dos elementos arquitetônicos, e aí a gente consegue ver que eles eram inteiramente pintados. E o último dos grandes é o Rafael Sanzio. O Rafael Sanzio, ele vai ser lembrado principalmente pelas figuras das Madonas, a mãe, a Virgem e o filho. Ele sempre tem um equilíbrio muito claro. O Rafael Sanzio era lindo, fazia maior sucesso com as mulheres, era o queridinho, ele terminava tudo que ele começava. Sabe aquela pessoa nerd que faz tudo redondinho? O Rafael Sanzio era a alegria do Vaticano, gente. Não tinha problema nenhum. E ele entra como um dos grandes mestres. Existem grandes escolas que seguem Rafael, porque ele tem uma beleza ideal e um tom que é muito sereno, fica bem evidente. Essas Madonas do Rafael, elas são bem lembradas por esses olhinhos fechados, um clima de doçura, de meiguice, que ficou muito característico na sua produção. E o mais famoso é o afresco que ele fez na Biblioteca do Papa, a Escola de Atenas. A gente tem essa perspectiva matemática inacreditável, que projeta o fundo altamente ilusionista. O artista bom é o artista que copia bem e que faz referência à antiguidade clássica. Nós temos aqui todas as regras de volumetria, de claro e escuro, com aquela perfeição digna da alta renascença, um equilíbrio, ó, você consegue dividir esse quadro no meio, consegue dividir ele vertical e horizontalmente. E as figuras aqui são muito interessantes, você vê que ele estudava muito a antiguidade clássica. Você tem Platão, que aponta para o alto, Aristóteles, que aponta para a terra. E ele usou os seus amigos de modelo. Leonardo da Vinci foi o modelo do Platão, o Michelangelo, ó, foi o modelo do... Putz, agora eu não lembro quem que era esse daqui. Depois eu coloco para vocês. A gente tem Sócrates aqui, tá vendo que Sócrates tá discursando e a galera tá tipo, nossa, cara chata. Esse aqui é o Diógenes, o cínico, que teria dito, ó, que esse Diógenes, ó, o Alexandre o Grande teria dito para ele que daria absolutamente tudo que ele quisesse. Ele olhou para cima e falou assim: eu quero que você me dê licença que você está tampando o meu sol. Que ele não queria nenhum bem material. E aí, de fato, Rafael Sanzio pinta o Alexandre o Grande bem longe dele, liberando o sol dele. É muito interessante, tem várias figuras que a gente pode estudar a antiguidade clássica por aqui, e é a síntese de todos os princípios renascentistas. Só que toda essa calmaria, ela não vai continuar. Quando a gente chega no final do Renascimento, final de 1500, começo de 1600, nós temos umas forças que se acentuam. A gente vai ter a Reforma Protestante, né?
Os clérigos católicos acreditavam que eles tinham as chaves do paraíso e que somente os seus rituais e os seus mistérios provocariam a salvação. Nós temos uma corrente da igreja, os luteranos, os calvinistas principalmente, que achavam essa afirmação perversa e mentirosa. E tem um cisma na igreja, você romper com a autoridade papal, você acusar as práticas dessa instituição que era unificada, vai gerar tensões imensas. Ó. A Inglaterra, ela rompe com o Papa, a Alemanha também, a Suíça também, e isso vai dividir o mundo. O século de 1600, que vai se dar agora, é um século de retomada do fervor religioso da Idade Média, do ressurgimento da visão teocêntrica de mundo. A gente vai ter um período de muitas dualidades. Então, de um lado o antropocentrismo, do outro o teocentrismo, as referências em céu, inferno, religião e ciência, não existem mais certezas. Vocês lembram da última eleição? A sensação que deu, eu nunca fiquei com o coração tão angustiado por conta de questões políticas, e ninguém até então tinha um posicionamento tão claro. Parece que depois da última eleição houve, generalizadamente no Brasil, um fervor intenso que tomou conta de todo mundo e ninguém mais conseguia se entender, né? O mundo se dividiu no meio, você tem posições que são completamente conflitantes. É mais ou menos essa sensação angustiante que 1600 provocou no mundo. E aí, nós temos um renascimento tardio chamado de maneirismo. Ele se chama de maneirismo porque cada pintor começou a pintar à sua maneira. Então, se no Renascimento, na Alta Renascença, nós temos os ideais de harmonia e de razão, o final, no maneirismo, vai predominar a desordem, a emoção. Esse daqui, gente, foi pintado pelo Michelangelo, só que no seu período maneirista. A gente vê que não tem mais aquela ordem, aquela disciplina, clareza renascentista. Nós temos o julgamento final. É Cristo erguendo a mão, todas as figuras parece que se contorcem em volta dele, é um caos, não é? Nós temos um preenchimento intenso de várias figuras nas laterais e o centro vazio, como se o centro não pudesse aguentar as forças externas que vêm para cima da igreja. Então, mesmo em Michelangelo, a gente já percebe toda essa desordem, emoção e intensidade dramática que o maneirismo vai provocar. O El Greco, ele é grego, mas ele vai pintar muito na Espanha, e lá que ele vai ter esse apelido. Ele é maneirista porque também, ó, a profusão de várias figuras, como se elas estivessem saindo do quadro, todas amontoadas, um clima de delírio, de sonho, figuras que são bem fantasmagóricas, ó. Aqui nós temos o Conde Orgaz sendo enterrado, a alma dele que sobe, São Pedro com as chaves do paraíso, a Madonna, o Cristo, mas figuras que são muito fantasmagóricas e alucinatórias, ó. Isso não pode ser mais Renascimento, né? É muito distinto. Cada pintor à sua maneira. Olha o El Greco de novo. Esse Laconte e seus filhos, aquela história que a gente conversou no período da Grécia Antiga, né? Laconte sendo devorado por serpentes. Olha o aspecto fantasmagórico que essa iluminação cinzenta tem sobre as figuras. O Tintoretto italiano, ó, a gente vê aqui figuras muito escuras, a composição requintada com vários elementos nela, aqui as linhas em diagonal em preponderância, e essa iluminação atrás das figuras sagradas, a retomada da auréola, que era um símbolo bem medieval, um clima de loucura e de alucinação também. Ok? Semana que vem a gente fala de barroco.